Olá pessoal, boa noite. A convidada de hoje do Diálogo Aberto é a psicóloga doutora Blenda de Oliveira. Sejam bem-vindos. Reni, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok aí a imagem, o som? Me dê esse feedback aí, se tá ok? Nusa, boa noite. Pessoal, tá ok o som aí? Daniele, boa noite. Obrigado pelo feedback aí. Obrigado, Nusa. Doutora Blenda está chegando aqui agora. Convidar aqui a doutora Blenda. Olá, Doutora Rodrigo. Blenda, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Prazer enorme estar aqui, viu? É uma honra para o Diálogo Aberto recebê-la. Uma honra para mim ser convidada por vocês. A gente demorou para se encontrar, né, Rodrigo? Mas nos encontramos. Que bom. Verdade. Houve alguns desencontros de agendas, né? Mas, Foi. enfim, deu certo. Deu certo. Estamos aqui. Vamos lá. Doutora, você está fazendo de qual cidade aí? Eu estou em São Paulo, Rodrigo. São Paulo mesmo, né? Cidade de São É, Paulo, né? cidade de São Certo. Paulo, sim. Doutora, conhece aqui meu Ceará, minha Fortaleza? Conheço Fortaleza. Faz muito tempo que eu estive em Fortaleza, mas que cidade boa, né? Eu tenho uns Exatamente. amigos que moram aí, gente muito boa. Terra boa. Terra Doutora, boa. doutora, quando passar esse período complicado, né? Já fica o convite para vir aqui ao nosso Ceará, tá? Ai, muito obrigada. Vou sim, porque você sabe que eu sou de Natal e tenho família em Recife, né? Ah, tá. Mas eu também estou esperando passar essa confusão aí para poder viajar para o Nordeste. Ok. Então, iniciando aqui nosso diálogo aberto de hoje, não é? A Sim. nossa convidada especial é a doutora Blenda de Oliveira. Ela é psicóloga clínica formada pela PUC São Paulo, psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, psicoterapeuta de adultos, adolescentes, famílias e casais, né? Uhum. Doutora Blenda, para iniciar aqui a nossa conversa, né, a senhora que atende casais, né, nesse período de pandemia, né, assim, a demanda para tratar de casais aumentou realmente? Essa convivência maior, doutora? Aumentou, sim. Aumentou a demanda, não é? E muitas coisas irromperam a partir dessa convivência que é praticamente ininterrupta, né? As pessoas estão trabalhando de casa, muitas vezes o marido e a mulher, enfim, o casal, e surgem muitas questões, diferenças que, fora da pandemia, elas já existiam. Não quer dizer que elas nunca existiram, mas com a convivência e com os filhos e essa imersão, vamos dizer, familiar, as pessoas têm mostrado mais ansiedade, mais impaciência, mais intolerância, e aí vem uma demanda maior de terapia de casal, e às vezes não é nem terapia, às vezes é 2 ou 3 conversas, um pouco de orientação para ver o que faz nesse período, né? Certo. Doutora, com relação também a um assunto importante, né, que é a autoestima, não é? Quais os impactos das redes sociais, das mídias digitais, não é, no desenvolvimento da autoestima das pessoas e especialmente dos jovens também que estão muito conectados, né?
Sim. Com os jovens, o impacto me parece mais sério, porque, dependendo da idade, essa autoestima está em processo de formação, né? Então, principalmente na adolescência, há uma consolidação, né, ou não da autoestima. E as redes sociais, elas propõem, né, elas propagam também modelos, muitas vezes, que são inatingíveis, né? E modos de ser, modos de se vestir. E o adolescente nem sempre tem a maturidade para poder saber o que é real e o que não é real, o que é possível e o que não é possível. Então, na adolescência, o impacto disso é muito grande, porque eles não sabem muito qual é o tamanho deles ainda. Então, eles ficam querendo ser do tamanho de outras pessoas que eles julgam que são melhores, né? Então, o impacto é grande. Para os adultos, dependendo de como está a autoestima de cada um, né? As redes sociais podem fazer com que surjam conflitos grandes, né? Porque, de novo, vem propondo certos modelos, as pessoas não sabem que muita coisa que está na rede social é editada, muita coisa que está ali não é real, existem bastidores na vida de todo mundo, não é? Então, as pessoas ficam se comparando, querendo ter aquela vida, e isso às vezes traz muita ansiedade, traz um sentimento de que parece que a vida de todo mundo é muito melhor que a minha, e acarreta aí problemas, às vezes, muito sérios, né? Que a pessoa precisa, às vezes, se desligar da rede social para se reestruturar um pouco e, quem sabe, voltar em outro momento. Certo. Quem está nos assistindo aqui, né, está aberto para enviar perguntas aqui para a doutora Blenda. Doutora, chegou uma primeira pergunta aqui da minha mãe, que está assistindo a live, tá? Ah, que honra! Minha mãe, Marta Pereira. Tá? Marta Pereira. Mas ela não gosta de Marta, não, viu, doutora? Ela gosta de Martinha. Martinha, tá bom. Ela diz o seguinte: doutora Blenda, é difícil falar em envelhecer. Nós temos uma exigência grande de juventude e beleza. Portanto, o que é envelhecer bem, doutora? Parabéns por sua desenvoltura em brilhantes esclarecimentos. Muito obrigada, Martinha. Um abraço grande aí para você. Olha, envelhecer poderia ser um processo tão natural quanto adoecer, né? São fases da vida, né? E se a gente está envelhecendo é porque a gente está vivo, né? Então, o envelhecimento antigamente era visto com muito mais naturalidade. Hoje, há muita resistência, né, a esse envelhecimento, porque, principalmente num país como o Brasil, é um país muito jovem, a demanda de juventude é muito grande. Então, fica parecendo que o modelo de saúde, de beleza, de tudo, é o modelo jovem, né? E essa questão do envelhecimento atinge principalmente, eu acho, homens e mulheres, mas eu acho que principalmente as mulheres, que ainda há sobre as mulheres uma demanda maior dessa questão de beleza, de juventude, enfim. Para mim, né, dentro da minha experiência clínica e pessoal, eu acho que envelhecer bem é quando você pode ter uma vida além da sua aparência, né? Você construir um projeto próprio, você ter uma vida interior, não é, rica, com interesses, com amigos, com outras coisas que não sejam somente olhar no espelho e ver que sua pele está mais enrugada, seu cabelo já está mais ralo, esbranquiциdo, não é? Mas você dá um salto além disso. E também, evidentemente, cuidar da saúde, cuidar da qualidade de vida. Mas eu, como psicóloga, né, eu acho que o bom envelhecer é quando você consegue desenvolver uma vida enriquecida, não é? Por objetivos que são muito mais, vão além do corpo, né? O corpo é importante, mas ele precisa estar saudável, ele precisa estar caminhando, ele precisa estar bem. Mas ele não é o que te define. Você é muito mais do que o que aparece no espelho. Então, eu acho que, principalmente para as mulheres, esse é um envelhecer com saúde, com tranquilidade, com paz. E tem muitas vantagens da gente envelhecer. As pessoas dizem que não,
Mas tem, a gente pode escolher mais coisas, a gente pode decidir por mais coisas, a gente tem uma sabedoria, e eu acho que é disso que a gente tem que usufruir. Não sei se eu Certo. respondi para a Martinha. Respondeu, doutora. Doutora, uma pergunta aqui da Nusa, seguidora, amiga. Ela diz, boa noite, doutora. Minha família acha que psicóloga é coisa de louco e depressão é falta de Deus. Como posso convencê-los que preciso de um tratamento? A Nusa. Pois é, Nusa, ainda existe, né? Nós estamos em 2021, século 21, ainda há pessoas que fazem essa relação, como fazem a relação do psiquiatra também com o ser louco, a psicóloga, né? E a depressão é uma das doenças que mais assola a humanidade, né? Isso tem números, tem estatística mostrando. Isso não se trata de bobagem, vagabundagem, preguiça, não ter o que fazer. A depressão é uma doença muito séria que pode levar a outras doenças muito mais sérias. Então, mesmo que talvez, eu não sei qual é a necessidade também de precisar convencê-los, né? Dependendo da sua autonomia, da sua idade, você própria pode buscar um atendimento, conversar com o médico a respeito, procurar saber melhor, para não deixar isso prosseguir e até saber o que tipo de depressão você tem, se é uma depressão ou se é uma tristeza, fazer essas diferenças. E a melhor coisa é procurar um especialista, né? Então, Certo. não deixar isso de lado de jeito nenhum, né? Doutora, a Martinha mandou aqui uma mensagem dizendo que adorou. Parabéns. Então, Ai, respondeu, doutora. obrigada, Martinha. Doutora, o Ricardo Alencar, ele está dizendo, minha autoestima está péssima e não sinto que seja rede social. Acho que é desde criança. Sempre fui muito criticado e hoje fico me criticando e fico na autossabotagem. Como melhorar? A autoestima, ele está colocando uma coisa muito importante, não é, Rodrigo? Porque a autoestima, ela se forma lá na infância, né? Ela vai dando saltos ao longo da vida, mas ela tem um núcleo importante que é exatamente na infância. Quando a forma como a gente olha para os nossos filhos, a forma como a gente incentiva, o reconhecimento do valor, não é? A tolerância também que a criança pode ter com seus próprios limites, tudo isso constitui a construção de uma autoestima. Então, concordo com ele, não é um problema de redes sociais, né? E acho que não são as redes sociais que diminuem a autoestima. Eu acho que ela diminui quando essa autoestima já é diminuída. O que fazer? Eu acho que é preciso procurar, porque eu imagino que deve ser muito sofrido, não é? Quando a gente tem uma baixa valia, quando a gente não se valoriza, quando a gente não consegue enxergar o valor na gente, a vida da gente termina não andando mesmo. E a gente, inconscientemente, a gente vai cometendo sabotagens aqui e ali, né? Então, é importante, aí eu vou falar como psicóloga, que se procure um especialista, que se procure algum tipo de ajuda, né? Eu falo de ajuda psicológica, mas tem outros tipos de ajuda, e que isso seja um objetivo, um propósito seu de ir em busca de melhorar a sua autoestima, porque esse é o núcleo da vida da gente, né? Se a gente não se reconhece como uma pessoa que tem sentido, que tem significado, que tem uma existência de importância, as coisas não conseguem caminhar do jeito que a gente imagina. Mesmo que a gente faça um esforço grande, esse esforço parece que nunca consegue ser recompensado. Então, deve-se procurar ajuda. Às vezes você pode ter um médico de confiança para conversar sobre isso. Às vezes, não sei se tem uma questão, se frequenta uma igreja, se tem pessoas com quem conversar. Mas eu ainda acho que há especialistas para isso, há técnicas para isso, não é? E não é um problema que você tem que deixar ali parado. Coloca a mão nele, a mão na massa e vai resolver isso, porque esse é o núcleo da vida, né? Doutora, uma pergunta aqui do André. Ele diz que tem 3 filhos pequenos e gostaria de saber como conversar com eles quando eles perguntam sobre a morte.
já que é um assunto difícil para adultos e crianças? Ricardo, olha. É o André, é o André. Desculpa, o André. Ricardo foi o que perguntou, né? Rodrigo que perguntou. Não, você que perguntou. Então, mas, olha, essa questão da morte é uma questão, às vezes, muito mais difícil para a gente, adultos, do que para as crianças. As crianças, elas têm muito mais desenvoltura para perguntar sobre a morte e tentar entender do que nós. A gente, às vezes, tem mais receio de falar sobre elas, sobre a morte, do que as crianças de ouvir sobre a morte, não é? Então, quando as crianças perguntam, eu acho que a gente deve responder com verdade, da forma que a gente se sinta bem, na linguagem deles. Então, depende muito da pergunta. Às vezes, perdeu um cachorrinho, às vezes, perdeu alguém da família. Então, dependendo, aí depende da crença de cada um, não é? E é possível usar de que agora essa pessoa não existe mais, né? Ela terminou o tempo dela, ela adoeceu. Aí algumas pessoas usam a imagem da estrela, né? Que essa pessoa virou uma estrela. Então, a gente pode ir conversando, e mais do que a gente falar, é ouvir o que a criança tem para nos dizer sobre isso. Porque, às vezes, ela pode dizer, no meio da conversa, algo assim: não quero mais falar disso. Né? Então, a gente percebe que está na hora de parar e que a criança ela tem um limite do assunto. Então, por isso que conversar sobre assuntos que são supostamente mais difíceis, porque às vezes eles não são tão difíceis assim, a gente tem que observar quanto a criança está disposta a ir além daquilo. Então, a gente vai conversando devagarzinho, não é? E a criança vai entendendo. Inclusive, tem alguns livrinhos que falam sobre a morte. Às vezes, os pais podem ter como auxiliar algumas leituras para eles terem um pouco de imagem, né, para falar a respeito. E eu acho que quanto mais os pais se tranquilizarem com isso e não ficarem com medo de falar, porque às vezes a gente acha esse assunto é muito pesado para falar com a criança. Mas se a criança está perguntando, a gente precisa dar ouvido à pergunta dela. E a gente precisa buscar a resposta que esteja mais dentro da idade dela, da condição dela. Às vezes você usa figuras, às vezes você faz desenho, não é? Tudo isso auxilia a tornar o assunto muito mais digerível e muito mais fácil de ser falado. Doutora, chegou uma pergunta aqui da Michele, lá de Manaus, Amazonas. Puxa! Doutora, até quando a autocrítica pode virar sabotagem? Existe algo para prevenir? A autocrítica, ela vira sabotagem quando ela vira um padrão. Você se critica o tempo todo sobre tudo. Então, é como se você tivesse sempre insuficiente. Nada do que você faz está bom, nada do que você faz é importante, você poderia ter feito melhor. Então, quando isso vira um padrão, quando você está se machucando muito, com muitas críticas, isso por si só já é uma sabotagem. Porque na hora que você faz isso, você retira energia, não é? Você fica paralisada, você não valoriza e você não realiza. Então, é importante observar se isso está acontecendo, porque, veja, a gente fazer uma autocrítica, é saudável. A gente precisa saber fazer isso. Né? É importante que a gente reflita sobre os nossos erros, sobre aquilo que a gente não fez, por que não fez, isso é importante. Agora, se isso é um padrão, toda hora você está conversando com você nessa frequência, né, de autocrítica, aí eu acho que precisa começar a mudar isso, porque isso com certeza já é uma sabotagem, né? Porque você você nunca vai conseguir fazer nada perfeito. Sempre vai faltar. Então, eu acho que a pessoa tem que desenvolver mais tolerância consigo próprio, né? E ser mais tolerante também, que às vezes a gente não é esse espetáculo todo que a gente acha que é. Então, a gente saber do tamanho da gente para que a gente possa fazer as coisas da melhor maneira, né? Certo. Doutora, nós estamos tendo a honra aqui que está aqui na nossa live o secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza, doutor, o secretário Osíris Pontes, tá? Ele, filho do ex-senador Luiz Pontes,
está nos honrando aqui com sua presença, aqui nos prestigiando, né? Boa noite, secretário. Ele pergunta, doutora Blenda, me chamo Osíris, né? Estou como secretário de Lazer e Esporte Fortaleza. Nesse momento de pandemia, como as pessoas podem, né, administrar a insônia, né, a ansiedade, né? Às vezes fica mais irritado, medo. Inclusive, doutora, deu uma cortada aqui. Está me ouvindo? Deu uma travada aqui na sua tela, doutora. Doutora, deu uma travada aí. Vê se ela volta aí. Aguardando aqui, a doutora caiu. Aguardar aqui o retorno da doutora aqui. Doutora Blenda. Vocês estão me ouvindo, pessoal, bem? Tá me vendo bem? Doutora voltou aqui. Doutora voltou. Agora estou ouvindo. Pronto. Doutora, Sim. Você ouviu a pergunta do secretário, não? Ouvi. Ele estava perguntando sobre insônia, ansiedade. Doutora, a gente conversa muito, ele é um amigo, não é? E ele também é empresário, é um homem dinâmico. Então, assim, aí ele disse que essa pandemia ele fica inquieto, às vezes, né? Quando tá aqui a gente, até recentemente, a gente estava em lockdown, né? Sim. E aí, dentro de casa e tudo, a gente conversando, naquele dinamismo dele, ele realmente ele quer lhe ouvir, doutora. Olha, veja, eu acho que isso está acontecendo com muitas pessoas, né? Porque, principalmente pessoas que são muito ativas, que sempre fizeram muita coisa, né? Que sempre se movimentaram muito, por melhor que seja a casa onde está, mas é natural que você queira mudar de ambiente, encontrar pessoas, trocar ideias. Então, tudo isso vai se transformando numa energia que vai ficando parada ali e que, às vezes, ela vira uma ansiedade, que vira uma insônia, que vira uma irritabilidade. Então, eu acho que a gente, para poder lidar com isso, existem coisas que são bastante conhecidas, né? Mas que faz um efeito muito grande. Então, a atividade física que a gente possa fazer, isso é importante. Eu acho que quanto mais melhor, porque a atividade física é algo que reconhecidamente diminui muito os níveis de ansiedade, né? Eu acho que nessa pandemia a gente também está descobrindo coisas que sempre existiram e que a gente nunca notou, né? A gente, às vezes, nunca notou a beleza da natureza, às vezes a gente nunca notou a delícia que é você cozinhar, né? Ou fazer alguma coisa manual. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento para os interesses da gente poderem se ampliar, né? A gente sair um pouco do que a gente conhece e dar chance para aquilo que a gente passava de carro o tempo todo e nunca via, né? Às vezes eu tenho um amigo que, por exemplo, desenvolveu um interesse muito grande por flores, né? Porque nessa pandemia ele começou a fazer arranjos, enfim. Então, cada um vai encontrando uma forma de canalizar essa energia, né? Que não pode ser como era antes, mas ela está ali para que traga também satisfação, para que você possa dormir, porque dormir, gente, é uma das coisas mais importantes para a saúde mental e física, né? Se as pessoas soubessem a importância que é dormir, elas cuidariam muito mais do sono. Então, a gente precisa dormir, precisa ter uma higiene do sono, ter uma rotina, mesmo dentro de casa, a gente precisa ter uma rotina, não sair tanto da rotina e dormir às 2 da manhã, 3, 4, aí acorda às 10, enfim. Tudo isso embola muito, não é, o dia a dia e acarreta mais ansiedade. Então, meditação é importante, atividade física é importante, e encontrar coisas. Às vezes a pessoa descobre a música, às vezes a pessoa descobre
os filmes, mas ela precisa buscar novos interesses para poder lidar com esse momento, que não é um momento fácil, é desafiador mesmo. Quem está nos assistindo aí pode enviar perguntas aqui para a doutora Blenda de Oliveira. Doutora, na sua experiência clínica, né, que a senhora orienta os pais, quais as queixas mais comuns, doutora, das famílias? As queixas mais comuns das famílias com as crianças na educação é que os pais atualmente ficam muito perdidos quanto à questão das regras, como impor as regras, como impor, eu estou usando a palavra impor, mas como construir as regras dentro da família com as crianças, não é? Qual é o limite entre uma atitude de autoridade, de boa autoridade, e uma atitude autoritária, que são coisas diferentes, né? Os pais têm se queixado muito disso, até porque nessa pandemia todo mundo está muito cansado, né? Então, a tendência é se perder mais a paciência, você não conseguir dialogar muito. E aí, o que acontece? As crianças sentem isso, vão ficando mais irritadas, vão ficando mais inquietas, e a mãe, às vezes, o pai fala, olha, vai tomar banho, vai fazer isso, vai fazer a lição, e a criança não ouve, termina não fazendo. Então, os pais procuram muito assim, como é que a gente consegue estabelecer rotina? Como é que a gente consegue fazer com que as crianças, os filhos, ouçam aquilo que a gente está dizendo, sem que a gente precise gritar, brigar e todas essas coisas? Então, essa é a queixa mais comum, Rodrigo. Doutora, tem pessoas que atribuem, né, a sua sorte na vida, as suas conquistas para o destino, né? Tem outras que dizem não, as minhas conquistas foram através de escolhas, né? Sim. O que a senhora pode falar um pouco sobre isso, doutora? A vida é realmente feita de escolhas, né? Ou o destino está traçado? Por gentileza, doutora. Olha, Rodrigo, eu tenho uma posição de que eu acho que a vida da gente é feita das escolhas que a gente pode fazer. Às vezes a gente não consegue fazer as escolhas. Ou às vezes a gente está num período que a gente não escolhe tão bem. Mas até não escolher é uma escolha, né? Eu acredito que a vida é feita das escolhas e das não escolhas, né? E que, do meu ponto de vista, eu não acho que as coisas estão traçadas, do meu ponto de vista, né? Eu acho que a vida exige da gente bastante. Exige esforço, exige trabalho, exige reflexão, né? Exige que a gente conheça muito o que a gente está fazendo, aonde a gente está, o que a gente pretende. Então, a vida não é uma coisa para ser vivida, né? Vivida profundamente, ela precisa de entrega. Então, assim, você dizer, olha, o destino vai se encarregar, eu tenho lá minhas dúvidas, né? Eu acho que a gente faz a vida da gente, e quanto mais a gente conhece a pessoa que a gente é, ou a pessoa que a gente pretende ser na vida, porque a gente está sempre mudando, eu acho que melhores escolhas a gente faz. E mesmo as escolhas que não são boas, a gente encontra mais resistência para lidar com a frustração, com o insucesso, com aquilo que não se saiu bem. Porque na vida da gente não sai tudo bem sempre, né? Não dá para sair tudo bem sempre. Então, a gente também precisa ter essa força, essa capacidade de lidar com os nossos insucessos, os nossos equívocos, os nossos enganos. Então, eu acredito na vida vivida. Eu acredito na vida que a gente pega ela pelos chifres e diz, olha, isso aqui me pertence e vou fazer aquilo que eu julgo que é melhor. Doutora Blenda, eu conheço pessoas, né, que dizem assim, Rodrigo, eu não consigo mais gostar de ninguém, não consigo mais amar ninguém pelas frustrações que ela teve no passado, né? Sim. Rodrigo, meu coração hoje é uma pedra. Eu não consigo mais gostar, me apaixonar, devido às frustrações que teve no passado, né? Pessoas que perderam pessoas queridas, né? Que não conseguiram se desvincular, né?
Às vezes, você conversa com a pessoa só fala do passado, ela não fala de Sim, hoje, né? sim. Doutora, então, assim, a pergunta é, como deixar o passado no passado? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta, porque às vezes a gente fica muito apegado às coisas que não deram certo, né? Ou às perdas, como você falou. E eu acho que um dos requisitos da saúde mental, né? Isso dito pela OMS, enfim, é que a gente crie perspectiva de futuro, né? Quando a gente está preso lá no passado, a gente não cria perspectiva de futuro. E a gente fica repetindo a situação. Então, se eu tive decepções amorosas, eu crio uma verdade na minha cabeça que todas as relações vão me decepcionar, com todas as pessoas eu vou sofrer, né? E aí você elimina isso da sua vida. Ah, eu não amo mais, eu não quero mais, o que é lamentável, o que é uma pena, porque aí você retira a coisa mais importante na vida, que é experienciar as situações, né? Mesmo o luto, quando a gente perde alguém, é muito triste, tem um tempo para lidar com isso, mas a gente precisa sempre encontrar, nem que seja um fiozinho de algo que é positivo, né? Eu perdi essa pessoa, mas olha as outras que ficaram aqui. Olha as coisas que eu preciso fazer na minha vida. Essa pessoa que morreu, que me deixou, quantas coisas boas eu vivi com ela, quantas lembranças boas eu tenho com ela. Então, eu acho que a gente sempre, nas situações difíceis, ao invés de a gente se apegar e ficar presa nisso, a gente deve buscar exatamente o fio de coisas boas que a gente tem, né? O que a gente tem de bom? Ah, mas eu tive uma experiência amorosa aqui, ali, 4 que eu me decepcionei. Sim, mas 4 é pouco. Vamos ter mais. Quem sabe? Quem sabe está acontecendo algo com você que você precisa ver o que é e não é você que está, talvez, gerando essa situação. Então, há pessoas que são muito nostálgicas, né? Estão muito presas ao passado e não consegue nem ter perspectiva de futuro, nem estar aqui no presente. Então, essas pessoas, elas precisam avançar, porque o passado, ele não volta, ele já está lá. Quer dizer, enquanto você está preso mentalmente lá, a sua vida está caminhando, né? Então, fazer uma força para começar a criar alguma coisa de futuro, né? Alguma perspectiva, olhar um pouco para frente, olhar menos para o retrovisor. Certo. Doutora, né, hoje as pessoas têm muitos afazeres, né, tem muitas tarefas, muitas obrigações, e às vezes tem pessoas que não sabem lidar né, com essas inúmeras atribuições, né? Doutora, como estabelecer prioridades? Olha, e os tempos que a gente vive são tempos de urgência, né? A gente acha que tudo é urgente, né? E a prioridade e a urgência têm diferença. Tem coisas que são importantes, mas elas podem esperar um pouco, tem coisas que são urgentes, né? Eu acho que para a gente poder estabelecer as prioridades, a gente precisa reconhecer que nós temos limites, né? E que se a gente quiser dar conta de tudo, uma hora o corpo da gente vai pifar, a mente da gente pifa, porque a gente não dá conta de tudo. Nós temos limitações, o tempo é limitado, né? A gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa de uma série de outras coisas, né? Então, eu acho que as pessoas precisam fazer um balanço. Eu acho interessante até fazer isso semanalmente, sabe? Semanalmente você pode ter um caderno, uma agenda que você coloque naquela semana o que tem de urgente e o que tem de importante, não é? Escrever mesmo, escrever à mão, né? Uma coluna do que é urgente, do que pode esperar um pouco. Porque às vezes você acha que tudo é urgente porque você tem uma ansiedade de querer dar conta de tudo. Mas quando você olha, escreve, você diz, nossa, mas isso aqui não é tão urgente assim. Isso aqui eu posso deixar para amanhã. Pode esperar. E eu acho que com isso o dia a dia vai ficando mais leve e você realmente vai dando conta dos compromissos, né? Então, essa ansiedade que parece que a gente vai
a gente vai morrer amanhã se não fizer tudo. Hoje a gente vive assim, né? Eu tenho que fazer tudo logo, tem que ser tudo logo. E esse tudo logo, você não degusta as coisas. Às vezes você faz coisas que você nem lembra que fez, de tanta pressa que você tem que fazer. Então, acho que a gente tem que parar um pouco, não é? Ir um pouco mais slow, um pouco mais devagar e poder ter uma visão da nossa semana, do nosso dia a dia. Porque é muito deletério essa coisa da pressa, da correria. Isso traz prejuízos grandes do ponto de vista físico e de saúde mental. Doutora, a Lilian, ela pergunta: ficar preso ao passado pode ser um mecanismo de fuga da realidade? Medo de encarar o presente? Pode, muito bem colocado, sim. Né? Você fica lá no passado, justifica tudo no passado, e tem gente que sabe justificar muito bem, começa a falar como era bom aquilo, como era bom aquilo outro, né? E nesse sentido vai se escondendo um pouco, porque tem aí uma parte que tem medo, né, de enfrentar o dia a dia, de enfrentar o presente e começar a se dar conta que esse presente exige de você responsabilidade, exige, demanda de você atitudes. Então, essa prisão que se fica no passado, achando que ou no passado estava tudo bem, ou então relembrando que não estava bem, é uma forma de sabotagem também, de você não dar conta do teu presente e aí sim, né? Começar a se ver fazendo alguma coisa. Às vezes a gente tem muito medo de se experimentar. Então a gente usa essas defesas como uma forma de justificar a nossa inatividade, inação, né? Para viver o que precisa ser vivido. Doutora, a Marcele, ela pergunta: como lidar com o marido que não pede perdão, nem reconhece o erro? Depende, né? Depende que erros são esses, que perdão é esse, não é? Porque às vezes uma relação a dois, ela fica inviabilizada se não houver reconhecimento, né? Com humildade, com sinceridade dos erros que se comete, né? Por isso que eu acho que depende de que erro, do que se trata, né? Mas qualquer pessoa que tem dificuldade de pedir perdão quando ela comete algo grave com o outro, não é? É uma pessoa que se esconde, né, numa capa de poder muito grande, como se fosse uma pessoa infalível, né? De modo geral, são pessoas mais inseguras, porque quando a gente tem segurança, a gente reconhece o erro, a gente pede perdão, a gente repara o erro, não é? Que é muito importante isso. Não adianta só eu pedir perdão, né? Pedir desculpa, mas eu preciso reparar, eu preciso me retratar do meu erro para que haja uma volta de confiança e para que haja uma evolução na relação a dois. Mas é difícil, sim, uma relação subsistir, né? Quando algo aconteceu e não há uma retratação, e não há uma busca, um movimento. Às vezes a pessoa não pede perdão, mas ela tem atitudes que falam sobre o perdão. Né? Isso é importante. Exatamente. Uma pergunta aqui. Doutora, como lidar com o que foi bom, porém não evoluía, estar em uma nova relação com pensamentos no que passou? É aquilo que a gente estava falando, né? Ficar preso no passado, né? Aquilo que foi bom, ele está no passado, né? E ele cumpriu até onde deu para cumprir. Agora é buscar outros momentos também que sejam bons, né? Então, às vezes a pessoa está presa nisso, mas era tão bom, mas não é mais, né? Não é mais. Então, eu acho que uma das nossas grandes dificuldades é que às vezes a gente não aceita que a realidade, ela caminha muitas vezes na direção oposta do nosso desejo. A gente fica muito frustrado, a gente fica muitas vezes indignado. Por que as coisas não saíram como eu queria? Por que as coisas não são tão boas como eram antes, como eu queria? Porque a vida é assim, a vida muda, a vida é dinâmica. E quando se trata de relações, as pessoas também mudam, as pessoas decepcionam, as pessoas querem outras coisas. Então, a gente está sempre sujeito, não é, a ser frustrado de alguma forma.
Mas eu acho que essa prisão no que foi é uma das coisas mais tristes que pode acontecer, né? Porque aí passam os anos e você vê o tempo que você perdeu, porque você ficou agarrado àquele passado sem conseguir ir para frente. Certo. Doutora, uma pergunta aqui da Lília Quideré. Ela diz, doutora, acredita que a pandemia está mostrando essa ansiedade, os jovens muito ansiosos, viver o aqui e agora? Acredita que haverá uma transformação na sociedade? Olha, eu não sei que sociedade nós vamos ter quando as portas se abrirem, né? Quando a gente puder transitar de forma mais fluida, né? Eu não sei se vai voltar ao que era antes, mas enfim, de uma forma mais fluida, né? Com mais segurança. Eu não sei que sociedade nós vamos ter, né? Acho que a gente vai ter que esperar para ver um pouco o que vai acontecer. Mas eu acho que a pandemia vem trazendo. Todo mundo diz que na pandemia a saúde mental, se usa muito o termo saúde mental, né? Atualmente nunca se falou tanto, para dizer como a saúde mental é atingida pela pandemia. E é verdade. Mas a nossa saúde mental já vinha meio ruinzinha antes, né? Todo mundo já estava vivendo de um jeito ou de outro, coisas já estavam acontecendo. Eu acho que a pandemia colocou uma lente de aumento em alguma coisa que já existia. E eu acho que a gente está aprendendo algo importante na pandemia, Rodrigo. Alguém falou aqui do imediatismo, né? Eu acho que a gente, de maneira forçada, né? A gente está aprendendo a esperar. A gente está aprendendo a ter um pouco de paciência. Muita gente não aprende, mas muitas aprendem, né? De que, olha, não vai ser como você queria. Você vai ter que esperar. Você vai ter que pôr a máscara. Você não vai poder aglomerar, né? Então, a gente tá tendo o tempo todo restrições, e nos últimos anos das nossas vidas, nós nunca vivemos isso, né? Esse nível de restrição. Então, a gente está aprendendo a colocar o pé no freio, segurar um pouco, adiar algumas coisas, e eu acho que isso é um ganho. Aprender a tolerância, a esperar, eu acho que é um ganho, porque esse imediatismo, essa coisa, eu quero agora e tem que acontecer agora, eu acho que traz um certo perigo, né? Porque chega uma hora que você não sabe nem o que você está fazendo na vida, de tanto que você, né, vai só fazendo, né? Certo. Doutora, uma pergunta. Tem alguma explicação porque às vezes estamos felizes e de repente vem uma desanimada, uma depressão? A gente precisa, Rodrigo, fazer uma diferença, porque todos nós temos momentos de alegria e momentos de tristeza, né? E a tristeza não necessariamente é uma depressão. Às vezes é um estado mais para baixo, né? Mais arrefecido, mas que não chega a ser uma depressão, né? Eu acho importante fazer essa diferença. A tristeza, ela é passageira e a gente pode conviver com a alegria e com a tristeza, né? Porque a gente não está sempre feliz, a gente não está sempre triste. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é se isso é uma coisa que oscila demais, né? Você tá alegre, aí você vai ficar triste, aí fica uma oscilação, um desequilíbrio. Mas, às vezes, a gente está desanimado porque a gente está cansado, porque a gente está lidando com algumas frustrações, principalmente agora, né? Quando a gente ouve certas coisas, quando a gente liga a televisão, quando a gente conversa com algumas pessoas, a gente se desanima, assim. E eu acho importante aceitar isso e não entender que, então, você é uma pessoa triste ou então agora é só tristeza. Não, a vida, o dia a dia da gente é tristeza, alegria, raiva, às vezes, né? Irritação, mas a gente precisa ter um balanceamento disso, não ficar muito tempo no estado e também não mudar para outro rapidamente, né? Doutora, tem pessoas que dizem assim, o fulano ali é bipolar. Tem dia que ele está triste, tem dia que ele está feliz. Doutora, o que é a bipolaridade? Assim, fale um pouco para identificar realmente é bipolar ou não. Então, hoje em dia, esses termos
estão sendo usados de forma bastante banalizada, né? Até no meu Instagram tem um vídeo sobre bipolaridade que eu fiz com um psiquiatra. O transtorno afetivo bipolar é uma doença muito séria, né? Que tem um diagnóstico que leva tempo para ser feito, às vezes ele é confundido com outros diagnósticos. E o transtorno bipolar, ele é caracterizado por aquilo que a gente chama de estado de mania, né? E é um estado eufórico que fica por muito tempo, né? Ele fica por um tempo e depois vem o estado de depressão. Estou falando aqui de uma maneira muito superficial, porque eu não sou psiquiatra, eu não estou entrando assim profundamente. Mas é importante que a gente saiba que o fato de uma pessoa ter uma oscilação de humor que a gente tem, todos temos, isso não significa uma bipolaridade. E hoje se usa muito, fulano é bipolar, fulano é bipolar. Cuidado, porque a bipolaridade é uma doença séria, ela precisa ser medicada, ela precisa ser investigada, as pessoas sofrem muito, a vida às vezes fica muito dificultada. Então, a gente precisa ter cuidado para não, por exemplo, confundir essas coisas, né? E sair dando esses nomes, quando na verdade a pessoa, às vezes, é uma pessoa que ela muda de humor, mas não significa que ela seja bipolar, né? Certo. Doutora, tem pessoas que dizem que, né, nós estamos vivendo a pandemia do Covid, né? E que mais à frente vem a pandemia da saúde mental, que são consequências do que estamos vivendo agora, né? E tem outros que dizem o seguinte, que, olha, nós estamos vivendo duas pandemias, a do Covid e a da saúde mental. Isso tem sentido, doutora? Eu acho que nós estamos vivendo tudo ao mesmo tempo, né? Nós vamos ter, né, Rodrigo, depois que isso passar, que não sabemos quando, né? Nós vamos poder avaliar melhor. Tem estudos já saindo, tem muita gente pesquisando qual foi o impacto de tudo isso na saúde mental. A gente ainda não tem números assim, toda hora isso está mudando, né? Mas eu acho que nós já estamos vivendo essa questão da saúde mental, porque nunca tivemos um número tão grande, e os psiquiatras dizem isso, né, de demanda de pessoas com transtornos de ansiedade, com depressão, e muitas pessoas que não tinham antes, né? Então, isso tem havido uma procura muito grande, uma demanda muito grande de atendimento, e acho que as pessoas devem procurar mesmo, não é? Porque imagina um carro que vinha a 200 quilômetros e, de repente, ele foi parado, né? Então, foi um pouco isso que aconteceu com a gente lá em março de 2020. E isso não dá para passar por isso sem, de alguma forma, ser atingido, né, psiquicamente. Porque a gente tem que mudar muita coisa na vida da gente. Então, eu acho que já está havendo, sim, uma pandemia da saúde mental, não é? Mas precisamos tomar cuidado para não achar que tudo que está acontecendo na saúde mental é responsabilidade da pandemia. Muita coisa já vinha acontecendo. E a pandemia evidenciou e aumentou o número, não é? Mas a OMS já falava lá atrás que no século XXI, mais ou menos por essa época, o número de pessoas ansiosas e com depressão iria aumentar. Isso já era uma coisa mais ou menos prevista, né? Em função da demanda, de muitas mudanças, economia, um monte de coisas. Então, a pandemia piorou, sim, mas ela não é só a causa, né, da questão com a saúde mental. Certo. Doutora, nós estamos aqui já próximo de completar aqui 1 hora da nossa live, né? Voltou aqui, doutor? Voltou, né? Estou ouvindo, Bom, estou ouvindo. nós estamos aqui completando aqui quase 1 hora, chegando aqui no final, né? Antes de passar para as suas considerações finais, eu quero dar alguns avisos aqui, por favor, doutora. Né? Quem está nos assistindo, quem não segue ainda a doutora Blenda, vamos seguir e acompanhar todo o conteúdo importante que ela sempre está trazendo aqui na sua página, tá? Importante. E Obrigada. Também pedir para quem não segue o Diálogo Aberto, pedir para seguir e acompanhar toda a nossa programação de lives, de entrevistas, de notícias, sempre com muito conteúdo importante. Doutora, aqui no nosso canal, nós
procuramos não levar notícias ruins, sabe? Aqui não Sim, tem aqui não tem notícia ruim, já tem demais é aí, sabe? verdade. Morreu não sei quantos, não sei o quê, faltou vacina, a vacina não chega. Esse tipo de notícia não entra aqui, doutora. Entendeu? A gente procura levar notícias boas, sabe? Notícia realmente que traga um conteúdo importante, entrevistas com profissionais, grandes profissionais renomados no nosso país. Isso Uhum. é que é importante. Então, Sim, pedir para seguirem e acompanharem, tá? E, doutora, antes de passar para as suas considerações finais, eu vou aqui tirar os comentários rapidamente e para a gente fazer um print aqui, por favor, tá, doutora? tá bom, vamos lá. Vamos lá. Deu certo. Bom, Doutora Blenda de Oliveira, uma grande honra para o Diálogo Aberto recebê-la. Parabéns pelo seu brilhante trabalho, tá? obrigada. E, por gentileza, as suas considerações finais, algo que a senhora acha importante dizer que não deu para dizer durante. Primeiro, eu quero agradecer, Rodrigo, a você. É uma honra estar aqui. Eu acompanho aí o teu canal, eu vi os entrevistados que vieram, é um conteúdo muito bom, né? Eu acho muito importante, acho que a minha consideração final é essa. Eu acho importante que a gente cultive um pouco mais o positivo. Não o positivo ingênuo, bobo, o positivo real. Que a gente tenha um pouco mais de humor, que a gente seja um pouco mais delicado, porque todos nós estamos vivendo a mesma dificuldade, cada um, evidentemente, dificuldades maiores, menores, mas estamos todos participando da mesma pandemia. Então, eu acho que a gente precisa ser mais carinhoso, mais amistoso, não é? Para que a gente possa atravessar, né, esse pedaço aí que não tem sido fácil. Então, cultivem mais humor. Quem tem fé, cultive a sua fé, né? Cultivem seus amigos e o positivo é sempre bom, né? O positivo que eu falo não é esse positivo de que está tudo bem e não está tudo bem. Olha, não está bem, mas o que eu posso fazer de bom? O que tem aqui de bom? Então, isso é uma coisa que você presta um serviço a você imenso e às outras pessoas que estão do seu lado. É isso aí. Nosso diálogo aberto aqui com a doutora Blenda ficará salvo aqui no Instagram Diálogo Aberto e também ficará salvo lá no nosso canal do YouTube. Quem Tá. não se inscreveu ainda, aqui na bio do Instagram aqui, tem o link do nosso YouTube, clica lá, se inscreve e você vê todas as nossas entrevistas que estão aqui e estão lá também, tá? Doutora Blenda, que Deus lhe abençoe, parabéns. Boa Muito noite, obrigada. tá? E, Obrigada, Rodrigo. Boa noite, viu? Fique bem. Saúde aí para todos. Aos ouvintes, o meu abraço grande, viu? quando vier o nosso Ceará, nossa Fortaleza, nos avise, por favor. Vamos sim, vamos se encontrar. Um Tá. beijão. Tchau. Obrigado a todos que participaram, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Nusa. Obrigado, Daniele. Michele, diretamente de Manaus, do Amazonas. Obrigado.